Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2021, voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos de conversar hoje sobre as aparições das almas das pessoas que morreram, porque está dentro da base do Espiritismo, que é a existência do espírito e a sobrevivência do espírito, porque o Espiritismo não prega a morte, o Espiritismo prega a vida. O Espiritismo não ensina destruição, ensina transformação dos seres. Quem está aqui na Terra é cidadão terrestre, porque é espírito reencarnado. Depois da morte, que é comum a todos aqui na Terra, vamos para a vida espiritual. Chama-se o quê? A vida após a morte do corpo, mas a alma continua viva. E se a alma continua viva, há uma lei criada por Deus que permite que as almas dos mortos entre aspas, não é? Permite essa lei criada por Deus que as almas dos mortos se comuniquem com os vivos aqui da Terra. Se comunica através das visões, das aparições, das materializações. Há aparições opacas, em que os médios videntes, as criaturas que têm vidência, veem apenas a forma do espírito desencarnado. Mas há outros que veem essas aparições, essas visões tangíveis, se aproximam, os mortos conversam, abraçam, matam a saudade quando se trata de parentes, choram, e o médium, o vidente, que está vendo, sente todas essas vibrações dos sentimentos do seu defunto, da alma do seu morto. Isto, o espírito que aparece, está mostrando que não morreu, que não existe morte. Mostrando que o Espiritismo tem razão em pregar a existência do espírito e a manifestação dos espíritos depois da morte. Chama-se o quê? Fato. Não é teoria, é o fato. A teoria é complementada pelos fatos. Daí o Espiritismo ser ciência, filosofia e religião. Essa parte das aparições dos espíritos está na parte da ciência do Espiritismo, que investiga o espírito, observa o espírito, pesquisa o espírito para tirar as conclusões, e os espíritos aparecem. E a própria Bíblia é um verdadeiro celeiro de mediunidade, não é? De médiuns, de mediunidade e de fenômenos espíritas, de maneira que a própria Bíblia é um celeiro profundo, farto, muito farto. Há uma fartura inesgotável de fenômenos espírita, dos espíritos, na própria Bíblia. E a Bíblia não diz que os fenômenos são do diabo, não diz que é do Satanás, não, eles são espíritos que se comunicam, e se comunicam através
das criaturas aqui da Terra que são médiums. O médium sempre existiu. Desde o começo da humanidade que existem os médiums, que são os instrumentos de que os espíritos desencarnados se utilizam para aparecerem aqui no mundo, se comunicarem com os vivos aqui da Terra. É uma lei de Deus, criada por Deus, permitindo esse sistema de comunicação entre os mortos, entre aspas, e os vivos aqui da Terra. Não foi o Espiritismo que criou, que inventou, é uma lei da natureza. E os espíritos, o Espiritismo apresenta como uma das grandes forças da natureza, que são os espíritos. E quando falamos nisso, recordamos aqui 3 volumes que nós consideramos que são, aliás, que é do autor, que é um dos clássicos do Espiritismo, um dos clássicos, que era apóstolo do Espiritismo, amigo de Allan Kardec, e foi um dos médios da Sociedade Espírita de Paris, sociedade que Allan Kardec fundou e fez a sua manutenção até a morte. Camille Flammarion escreve A Morte e o Seu Mistério, como dissemos, um dos clássicos do Espiritismo. E apenas para o conhecimento dos nossos assistentes, eis aí o sábio Camille Flammarion, apóstolo do Espiritismo, e foi o astrônomo, um sábio astrônomo da França, respeitadíssimo, e um gênio da literatura. Está aqui, Camille Flammarion. Ele escreve aqui, como acabamos de dizer, o primeiro volume que ele trata antes da morte. Camille Flammarion, antes da morte. E escreve o outro volume, A Morte e o Seu Mistério, segundo volume do clássico Camille Flammarion. Repetimos para que as pessoas tomem conhecimento. E aqui ele aborda, aliás, neste aqui que nós acabamos, é o fenômeno durante a morte, em que ele cita centenas e centenas de casos, fatos, não é imaginação, fatos, naquela época, de criaturas que durante a morte saem do corpo e dão avisos aos seus parentes e amigos. Criaturas que morreram distante e que na hora da morte saíram e foram avisar os seus parentes que tinham morrido fora do corpo. Trata de centenas de casos de fato dessa natureza. O segundo. E o terceiro e último volume é Depois da Morte. Depois da morte. Fenômeno de aparições, de visões, em que os mortos apertam a mão, abraçam, dão gritos, provocam ruídos, barulhos e geram as casas mal assombradas que hoje já existe pela tecnologia do som e das imagens. Já existem câmeras que os cientistas deixam nas casas supostamente assombradas e deixam lá, e depois elas filmam as criaturas, os mortos, dentro das casas que eles viveram. Morreram ali, permanecem ali. Estamos vendo na internet, no YouTube, uma fonte inesgotável, uma fartura inesgotável de fenômenos espíritas, que são explicados nesses 3 volumes de Camille Flammarion, completado com o estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, para completar esses estudos, em que Allan Kardec cita muitos fatos. E quando nós falamos neste assunto, lembramos a Revista Espírita, escrita por Allan Kardec naquela época, em sua edição de agosto de 1865,
página 317, e constatamos aqui através das nossas pesquisas nas obras de Allan Kardec, principalmente dos 12 volumes da revista dele, 12 volumes, que é um verdadeiro manancial que nós consideramos a segunda enciclopédia da literatura espírita, os 12 volumes da obra de Allan Kardec, a Revista Espírita. E então, entre tantos e outros casos de aparição, ele cita um aqui de um bispo da Catedral de Notre-Dame de Paris. Ele relata o fato, o próprio sacerdote, o próprio bispo, que certa vez, no ofício religioso dele, constatou uma senhora desempregada que estava assistindo o ofício religioso. Depois de terminada a missa, o sermão, ela encontra na porta um jovem que pergunta a ela se ela está procurando emprego. Na realidade, ela estava. E foi buscar, estava passando por necessidades, e foi buscar conforto na religião assistindo à missa do sacerdote. Só que na porta tinha esse cidadão, esse jovem, que perguntou a ela se ela estava procurando emprego. Ela disse: como o senhor sabe? Ele disse: na casa da minha mãe, em determinada rua, a senhora vai lá que tem um emprego para a senhora. Ela ficou surpresa, estranhou, mas ela seguiu a orientação e foi lá. Quando ela chega na casa que bate, a senhora aparece. Pergunta o que quer, ela diz: um cidadão me disse que a senhora que estava precisando de uma empregada e eu estou muito necessitado e gostaria de me empregar. Aí a dona da casa diz: quem lhe mandou aqui? Na realidade eu estou precisando de uma pessoa, mas quem lhe mandou aqui? Aí a senhora, a doméstica, olhou para a parede e viu a foto do jovem. Esse foi aquele jovem ali que eu acabei de ver e ele me mandou aqui falar com a senhora. Aquele jovem ali é morto. Ele é meu filho e morreu faz 3 anos. Como ele lhe apareceu? E a mulher não soube explicar, mas disse que ele apareceu e deu uma informação. Essa história é contada pelo bispo, que tomou conhecimento da história, e a mulher estava presente na missa. E naturalmente o espírito que apareceu, no comentário que nós fazemos, este espírito que apareceu, do jovem, filho da mulher que estava precisando da empregada, estava assistindo à missa como espírito. E naturalmente ele detectou que a mulher estava aperreada e esperou a mulher na porta. Lhe apareceu e mostrou o emprego, deu um emprego para ela. Então, o que é que nós temos aí? Um fenômeno espírita, contada pelo bispo da igreja, a Catedral de Paris. Se o bispo tinha alguma dúvida, não teve mais dúvida, porque chama-se uma aparição, mostrando o fato de que as almas dos homens não morrem e se comunicam com a terra. É mais um fato, contado aqui pela Revista Espírita de Allan Kardec. E, meus prezados amigos, nós terminamos hoje o nosso programa Encontro com o Espiritismo, sobre as aparições dos mortos. E voltamos com um novo programa Encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos e até o próximo programa, se Deus quiser.